Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero expressar a minha alegria, estar aqui com vocês desde ontem, essa festa bonita, 34 anos, em que Deus graciosamente, conforme a sua soberania, decidiu plantar uma igreja nesse lugar, por obra do Espírito Santo. E nos juntar aos irmãos nessa noite para celebrar esse aniversário é motivo de alegria. Estamos encerrando hoje nossa participação aqui. Agradecer mais uma vez o pastor Diogo pelo convite e a todos os irmãos pela recepção. Uma alegria muito grande conhecer, mais uma igreja, mais um pequeno rebanho do Senhor. Hoje à noite, meus irmãos, nós vamos tratar sobre o tema a membresia da igreja e a crise de pertencimento da pós-modernidade. E eu quero ler um texto com vocês que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. São apenas 3 versos, 23, 24 e 25. Hebreus 10, verso 23 ao 25. Ouçamos com atenção o que diz a palavra do Senhor. De Hebreus, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Meus irmãos, a partir do século XVIII, foi caracterizado que aquele período da história, ele era chamado de modernidade. Isso partindo do princípio de que a humanidade estava entrando num novo ciclo de progresso, de avanço, considerando que durante o período medieval, para muitos foi um período de atraso. O período ali dos 15 primeiros séculos depois da era cristã, depois de Cristo. E então, caracterizou-se que aquele momento era um momento de modernidade, de avanço, de progresso. E o homem acreditou que pela própria razão, pela inteligência, pela ciência, ele ia promover o bem da humanidade e que Deus era desnecessário. Só que veio a Segunda Guerra Mundial e tudo mudou. A confiança no homem em si mesmo caiu por terra. Porque o homem que havia pregado o progresso se deparou com 2 guerras e isso só trouxe destruição. E a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança radical no pensamento da humanidade. Isso se configurou ainda mais a partir dos anos 70, com a Revolução Sexual. A partir daí, ninguém acreditava mais no conceito de uma verdade racionalmente lógica e válida para todos. O homem passou a pregar que cada um tem a sua verdade, que a sua verdade é apenas a construção de um momento. Amanhã aquilo não é mais verdade, e o que é verdade para mim não é para você, e o que é verdade para você não é para mim. Isso é o que se chama de pluralismo. Não existe uma verdade. Cada um tem a sua própria verdade, de modo que as verdades são diversas. Isso, meu irmão, trouxe
portanto, um desnorteio para a vida humana, em termos de valores, de ética, de segurança. Mas um outro elemento dessa pós-modernidade é o relativismo. Não existe um valor que a gente deva se apegar. A ética, ela é relativista, considerando que ela também não vale como verdade para todos. A partir daí, então, o conceito de hierarquia, de autoridade e de instituição já não valia mais nada. O homem pós-moderno, ele se tornou completamente avesso à ideia de estar debaixo de uma autoridade, de se colocar debaixo de uma instituição. E isso, então, vai afetar a vida em todas as áreas. Por que eu estou dizendo isso? É porque hoje nós estamos vivendo o que se denominou de uma cultura líquida. Nada é sólido, tudo derrete. Nada tem uma forma. A forma das coisas, ela é determinada apenas pelo ambiente. O conceito de permanência é volátil, nada permanece. Nada é constante, nada é duradouro. Como eu disse hoje, a crise hermenêutica é universal. Ela está na teologia, ela está na ética, ela está no mundo jurídico. No meio de tudo isso, você pode perceber que os reflexos são muitos. Por exemplo, a crise da pós-modernidade promove a desorganização da família. O casamento pode ser aberto, o que significa que ninguém é de ninguém. O divórcio existe para dissolver o que Deus uniu. O que foi ontem não é hoje. O que é hoje não será amanhã. Namorar é ficar. E transar é namorar. Contanto que não tenha compromisso. No trabalho não existe mais vínculos duradouros. As profissões são mutantes e individualizadas. O sonho de consumo de muita gente é ser autônomo, para não ter que bater o ponto, para não se submeter a um patrão, para não ser gerenciado por ninguém. O filho quer sair de casa. Ou então, se mora em casa, quer ter direito de mandar nos pais, de colocar a namorada no seu quarto e de fazer o que ele gosta, o que ele quer e o que ele acha certo. O estilo de vida das pessoas é cada vez mais impactado pela tecnologia e pela cultura da moda. A velocidade das mudanças cria uma falsa sensação de modernidade, de progresso, de alguma coisa que está avançando e que vai chegar em algum lugar. Afinal, tudo muda com um toque. Você aperta um botão e você sai da terra e vai para o 20º andar. Aperta um botão, o portão se abre, você entra. Aperta um botão e o carro fecha, o carro abre. Tudo hoje se faz com um toque. E isso tem transformado a sociedade de maneira terrível. Por quê? O homem se tornou imediatista, mais ansioso, mais incapaz de conviver com o contraditório, instável, completamente incapaz de resolver os seus próprios dramas. Quando tudo isso acontece, a solução é cair fora, fugir do embaraçoso, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja. Surgiu o problema? Caiu fora. Vou tentar algo novo, de novo, num novo lugar, com outras pessoas. Isso é a pós-modernidade. Nada está ligado a nada. Nada que existe, existe para permanecer.
Tudo que é absoluto se relativiza. E o homem do nosso tempo é um homem à mercê do improviso, do agora. Ele não se preocupa com o amanhã. Veja as igrejas de consumo, conforme pregamos aqui ontem. Veja se uma igreja dessa prega a volta de Jesus, a vida eterna. Não, isso é coisa para depois. Então a gente não trata disso. A gente trata do agora. O problema, o desemprego, a doença. Somente isso interessa. Diante disso, é que vem essa pergunta. Como é que fica o conceito de membresia na igreja diante dessa crise de pertencimento? Em que ninguém pertence a ninguém está debaixo de autoridade nenhuma, não há governo, não há instituição, eu faço o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero. Será que nós temos deixado que essa cultura destrua o conceito de membresia? Será que sabemos de fato o que significa ser membro de uma igreja local? Quais são os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas responsabilidades? Enfim, a pergunta é, de que maneira a pós-modernidade impactou a vida dos membros em relação à própria comunidade local? Eu quero, irmãos, tratar disso então, tratando em primeiro lugar sobre o impacto da crise de pertencimento na membresia da igreja. Vamos ver qual foi esse impacto. De que maneira isso influenciou para o bem ou para o mal. E talvez mais para o mal do que para o bem. Primeiro, vamos avaliar aqui algumas coisas. Primeiro, há um grupo de crentes, e ele pode ser encontrado em qualquer igreja, exceto aqui, né, pastor? Acho que aqui não tem. Que formalmente ele é membro da igreja, porém na prática ele age como se não fizesse parte dela. Formalmente ele está lá, ele foi batizado ali, ou veio de outra igreja, foi recebido, ele está no hall de membros, e ele é contado como membro, e ele diz que é membro daquela igreja. Mas na prática, ele age como se vivesse à margem da própria igreja. Vivem descompromissadamente, se recusam a prestar conta da sua vida à igreja. Um exemplo disso é que muitos se ausentam da igreja, do culto, da ceia e do convívio com outros irmãos, sem que se sintam no dever de justificar o motivo da ausência. Eles viajam, eles adoecem, mas eles não se sentem no dever de informar o que está lhe acontecendo. Muitos crentes tomam decisões de namoro, de casamento, de emprego, de viagem, mudança de endereço, sem levar em conta de que maneira isso influi no seu relacionamento com a igreja. Vamos dar um exemplo. Você recebe uma proposta de emprego, em que você vai ganhar mais dinheiro do que você ganha no emprego atual. Mas você tem que ir para um lugar que não tem igreja. Isso pesaria na sua decisão? Ou será que o fato de ter ou não igreja, isso é secundário? É para a gente pensar. Muitos querem fazer parte da igreja sem se envolver na comunhão, no serviço, nas orações, nas reuniões semanais, nas contribuições. A participação efetiva dos membros no culto e reuniões da igreja, em muitos lugares, tem sido, no mínimo, sofrível. A frequência é norteada pela conveniência e, em muitos casos, é a última das prioridades. A frequência, quando comparada com o número de membros, em muitos lugares, é inferior a 60% ou 50% daquilo que acontece nos cadastros da igreja.
Aqui surge uma pergunta. Isso deveria nos preocupar? Seria um sinal de que o processo de secularização que varreu o cristianismo na Europa está avançando velozmente no Brasil? Será que não é hora de pensarmos nessas coisas? Por que as pessoas estão perdendo o interesse pela igreja? Certamente, nós deveríamos entender que ser membro de uma igreja é estar absolutamente compromissado com ela. É envolver-se, é dar-se. É entender que coisa melhor é dar do que receber. Se Jesus morreu pela igreja, e se Ele ama a igreja a ponto de sacrificar-se por ela, o que deveríamos fazer nós, que somos os seus servos? A despeito disso, o pregador inglês Charles Spurgeon diz o seguinte: todo membro da igreja deve procurar se entregar a ela, no sentido de fazer sua parte em toda a obra da igreja. Aí diz ele, preste atenção, não sou eu, pode ser que no final da mensagem você queira falar comigo ali na porta, mas não sou eu que estou dizendo isso. É Spurgeon, viu? Ele já morreu. Aí ele diz assim, ó: que vergonha para o membro da igreja que não tem uma posição que ocupar, que não é nem generoso com a carteira, nem diligente com a mão, nem sincero com seu coração, nem fala com sua língua. Portanto, meus irmãos, é necessário entender que ser membro de uma igreja significa participar, significa submeter-se, significa prestar conta à igreja, significa utilizar, aplicar dons, recursos e oportunidades para que aquela igreja cresça e se fortaleça para a glória de Deus. Uma segunda questão aqui, um segundo grupo que aparece nesse contexto de pós-modernidade. Há um grupo de crentes que, embora se congregue, se recusa a firmar um compromisso de membresia. Ele não quer ser membro. Congregam-se por anos, mas não querem ter vínculo de membro. Juntam-se à igreja, mas não desejam casar com ela. Já viu aquele cara que não quer casar com a mulher? Ele só quer ficar junto. Eu conheço uns que dizem assim, não, eu não quero casar não, porque, olha, casamento dá azar, é melhor ficar só junto. Tem gente que diz, não, eu não quero ser membro da igreja, eu só quero frequentar. Mais ou menos quando eu chego numa loja e alguém diz, quer experimentar? Eu digo, não, estou só olhando. Há, inclusive, quem frequente várias igrejas, mas não deseja se tornar membro em nenhuma delas. Um dia está na Universal, outro dia está aqui em Pirangi, outro dia está na Assembleia de Deus, outro dia está na Congregacional. Muitos querem ser batizados, tomar ceia, cantar no grupo da igreja, gozar de todos os privilégios, sem se tornar membro dela. A propósito, meus irmãos, aqui eu cito João Calvino, quando ele interpreta Efésios 4,13, que trata da igreja e da sua edificação. Calvino diz o seguinte: a fraqueza de nossa natureza é de tal porte que é preciso que cada dia alguém se aproxime mais dos outros e todos se aproximem mais de Cristo. Eis aqui a razão por que deveríamos ser membros. Porque considerando que somos fracos, precisamos que nos aproximemos uns dos outros e que todos estejam próximos de Cristo. Não é assim a ideia da videira? É um ramo que extrai da videira o sumo que precisa para que ela seja verde e produza fruto. Terceiro, há um terceiro grupo cuja marca é a rotatividade. Não consegue estabelecer um vínculo duradouro com nenhuma igreja. Quando ele casa com a igreja, já casa pensando em se divorciar. Há quem troque de igreja por qualquer motivo. E se não tiver um, ela arruma. Arruma um motivo.
É como se ele tivesse à procura de uma igreja perfeita. Aliás, conta-se uma história de um crente que disse: pastor, eu estou indo embora daqui. E por quê, meu irmão? Porque agora eu encontrei a igreja perfeita. E aí? Estou indo para lá. E o pastor disse: já deixou de ser perfeita. Você está indo para lá? Quarto grupo, irmãos, que aparece aqui, é o grupo cada vez mais crescente, que embora diga-se evangélico, se define como desigrejado. Ele entende que ele pode ser crente, ele pode amar a Cristo, que é o cabeça da igreja, o noivo da igreja, a pedra principal da igreja, mas ele pode rejeitar a igreja. É como se eu dissesse: rapaz, sua cabeça é tão bonita, eu gosto dos seus cabelos, mas o corpo não presta. Vamos cortar aqui, eu fico só com a cabeça, o corpo joga fora. Então tem gente assim: eu amo cabeça, eu amo Jesus, mas não quero nada com sua igreja. Robson Cavalcante, a quem o pastor Diogo citava hoje, conversando comigo, ele dizia que Jesus não dá o direito a ninguém de difamar sua noiva, muito menos de abandoná-la, repudiá-la. É daí, irmãos, então, que nasce um movimento que eu chamo de ideológico, denominado de desigrejado. Mas, mais uma vez, eu cito Spurgeon, quando ele diz o seguinte: depois que um verdadeiro cristão se entregou ao Senhor, o seguinte ato, imediatamente, é entregar-se à igreja. Se você é alguém que se entregou a Jesus, a prova de que você é dele é que agora você pertence à igreja. E com a mesma intensidade com que você se lança nos braços do Senhor, você se entrega à igreja e você a serve de todo o coração. Porque a igreja é o povo do reino. É aqui que o Senhor opera. Lutero dizia que a igreja é o útero em que o Senhor está gerando novos filhos. É a incubadora do céu. Lutero dizia uma outra coisa interessante: se Deus é pai, a igreja é mãe. É aqui que o Senhor coloca os seus filhinhos debaixo das asas e cuida de cada um deles. Quem rejeita a igreja, rejeita o Senhor. Olhe para essa geração, irmãos, olhe para essa sociedade. Ela tem uma necessidade de desqualificar a igreja. Ah, eu gosto do Cristo, eu gosto da Bíblia e tal, mas esse negócio de igreja, de religião, olha, é uma batalha que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. As pessoas querem fazer de tudo para desqualificar a igreja do Senhor. Conheço igrejas, meus irmãos, em que os crentes, quando perguntados, não sabem dizer se são membros. Porque simplesmente a igreja aboliu o conceito de membresia. O rol de membros nunca é atualizado, sobretudo por causa da rotatividade. Muitos adotaram o comportamento de Caim, ignoram o irmão, não se sentem responsáveis em praticar os mandamentos mútuos de cuidado, de amor, de perdão, de oração, de exortação e proteção. Enfim, embora estejam na igreja, encontram-se relacionalmente ou comunalmente divorciados da igreja. Essa aqui é a crise. Mas agora eu vou para uma segunda questão. Já mostrei aí que a crise da pós-modernidade, que é uma crise de pertencimento, afetou a igreja. Esses 4 grupos aqui representados, eles mostram claramente que aboliram o conceito bíblico de membresia. E tem gente que pensa que na Bíblia não existe a ideia de membresia, mas ela está clara e eu vou mostrar para vocês. Mas vamos para a segunda questão. Qual a importância de nós pertencermos a uma igreja local? Por que de fato eu deveria ser membro de uma igreja local? Meus irmãos, o conceito de membresia ou de pertencimento é o que distingue os que estão dentro da igreja daqueles
que continuam fora dela. O que distingue quem é igreja e quem não é igreja é a membresia. Porque você é cuidado, você é disciplinado, você é doutrinado, você é exortado, você dá conta da sua vida. E, portanto, você pertence à igreja. Se você está fora da igreja, ninguém vai atrás. Vai para evangelizar. Mas não para cobrar alguma coisa de você. Qualquer estudo, irmão, sobre a natureza da igreja indicará que Deus sempre intencionou que houvesse uma clara distinção entre aqueles que pertencem e os que não pertencem à igreja. Se a doutrina, a vida e o culto da igreja não a distingue do mundo, então a igreja não é mais do que um agrupamento qualquer. A vida da igreja, a doutrina da igreja e o culto da igreja dizem que a igreja é a igreja. Mas quando a vida da igreja, a doutrina da igreja, o culto da igreja não é bíblico, é mundano, ali não é mais igreja. Ali é qualquer outra coisa, como muitas outras coisas que existem no mundo. Por exemplo, embora em Mateus 18, do 15 ao 18, não trate detalhadamente de como a igreja deve lidar com os mais variados casos de disciplina, uma coisa, porém, está bem definida ali. Existe uma realidade de pertencimento, de membresia, e os faltosos que se recusam a prestar conta dos seus atos e que ignoram a correção da igreja devem ser excluídos, significando que deixam de pertencer à sua membresia. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, Paulo manda que a igreja se reúna e exclua do seu rol de membros, exclua da comunhão. Você vai dizer, como é que tinha rol de membros? Não tinha secretária lá, não tinha computador para fazer? Não, eu não estou falando disso, estou falando aqueles que estavam inseridos na comunhão da igreja, haviam sido recebidos por batismo, participavam do sacramento da ceia. Tem um sujeito lá, então, que ele está se prostituindo com a mulher do próprio pai. E o que Paulo vai dizer? Vocês se reúnam e punham ele para fora. Ora, se ele fosse alguém que não pertencesse à igreja, como é que se ia botar para fora alguém que não está dentro? Essa é a prova de que existia membresia na igreja do Novo Testamento. Somente quando há uma definição de quem são os membros da igreja, é que podemos esperar que se coloquem debaixo do mandamento da submissão mútua. Os pastores ou o conselho da igreja só poderão supervisionar uma comunidade e requerer que se submetam a essa doutrina se houver clareza sobre quem são os membros e quais são os seus deveres perante a igreja local e perante a palavra de Deus. É inegável, por exemplo, irmãos, que ser membro da igreja de Cristo implicava para os irmãos do passado um compromisso com a doutrina, com a participação fiel nos cultos e reuniões, companheirismo e cuidado mútuo, serviço e disciplina, contribuição e missão. A gente viu isso aqui hoje à noite, hoje pela manhã, em Atos 2. Mas deixa eu colocar uma segunda razão porque a gente deveria ser membro da igreja. Irmãos, nós aprendemos nas Escrituras que a igreja é uma comunidade de natureza corporativa. Logo, é uma contradição alguém se apresentar como igreja e não ser membro dela. O que estou dizendo é que se a igreja é um corpo, é uma comunidade, que ela traz a marca do coletivo, não dá para fazer carreira solo. Eu não quero mais fazer parte, eu vou ser crente em casa. Como assim? A verdade é que a igreja, irmãos, ela traz consigo essa marca da corporatividade. Ela é corporativa, por exemplo, em todas as suas metáforas, praticamente. Qual é a ideia de corpo? É a ideia de vários membros provocando um ajuntamento, um organismo que funciona, em que cada membro tem uma função e que cada um auxilia o outro num propósito, num objetivo. Quando você olha para a metáfora da igreja como um edifício,
A ideia é de uma construção que tem várias pedras e que todas juntas, portanto, formam um edifício. Como é que alguém acha que pode ser útil para esse edifício se está fora do edifício? Como é que alguém acha que pode cumprir uma função dentro do corpo se está fora do corpo? Isso não tem lógica. Deveríamos sim, irmãos, fazer parte, mostrar que fazemos parte de uma igreja, justamente usando todos os dons para abençoá-la. Ser membro da igreja implica em agir de acordo com sua própria natureza. E, portanto, significa agir como membro do corpo, significa agir como o ramo da videira, significa agir como uma pedra do edifício, significa agir como uma ovelha que pertence a um rebanho e que está sob o pastoreio de um pastor. A igreja é a família de Deus. Significa que, como filhos, nós devemos submeter ao nosso Pai e que devemos ajudar os demais irmãos. A igreja é uma nação santa, então nós devemos viver como cidadãos dos céus, fazendo com que o reino avance na terra, porque se Deus tem uma nação, se Deus tem um povo, e esse povo é o povo do reino, é isso que vai fazer diferença aqui nesse país ou em qualquer outra nação. A igreja é a noiva de Cristo, então, que nós possamos ser ornamentados a cada dia para o encontro com Ele, pois Ele é quem quer apresentar a si mesmo uma igreja sem ruga, sem mácula e sem mancha alguma. Devemos ser membros da igreja, irmãos. Portanto, por essa razão. Mas há uma terceira razão. Aprendemos nas Escrituras que ser igreja implica em colocar-se debaixo do governo de Cristo. Os que estão fora da igreja são aqueles que governam a si mesmos. Aqui presta atenção. Como é que Cristo governa a igreja? Ou a igreja é governada por Cristo, ou ela não é igreja. Eu não sei se vocês já tentaram para Mateus 28, que depois de ressuscitar, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que ele está dizendo? O meu reino está estabelecido. Eu reino e governo. E é claro, irmãos, que a esfera principal do reino de Deus é a igreja. Porque Ele governa o mundo todo por força, por poder, mas Ele governa a igreja por graça, por amor. A igreja se submete voluntariamente debaixo do senhorio de Cristo e deixa-se governar. A pergunta, no entanto, é: como é que Cristo estabelece o seu governo? Ora, depois que ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele diz, vão, prega o evangelho. Isso significa dizer que a igreja é governada pelo evangelho. Toda vez que o pastor de vocês, ou qualquer outro pastor, sobe a essa plataforma, está diante desse púlpito, abre a Bíblia e prega o evangelho genuíno, o Senhor está governando a igreja através dessas verdades que são pregadas. Olha a responsabilidade da gente. O Senhor quer que a gente pregue o evangelho fielmente, todo o conselho de Deus, porque Ele vai usar essas verdades para governar a vida da sua igreja. E olha a responsabilidade da igreja, de ouvir, e não apenas ser ouvinte, mas praticar o evangelho, a doutrina. Isso é o que transforma a vida da igreja. Portanto, devemos ser membros da igreja, porque a igreja foi estabelecida por Cristo, sob sua autoridade. E a igreja representa o Senhor aqui na terra. Assim como o Estado representa a autoridade de cidadania dos seus cidadãos entre nações, de modo semelhante, a igreja local representa a cidadania da nação de Cristo aqui na terra. Sabe o que significa isso? Você já percebeu que uma nação, ela tem representações em outras nações, que chama o quê? De embaixada. E ali tem um embaixador. Qual é o papel do embaixador? É que ele fala em nome da sua nação.
E ele tem autoridade para representar a sua nação. Se você estiver lá nos Estados Unidos com um problema, você precisa procurar a embaixada brasileira e ela vai representar você. Nós não somos desse mundo. Nós pertencemos ao reino de Cristo. O reino de Cristo é celestial e não terreno. Mas a igreja está aqui. Sabe o que é a igreja? É a embaixada do reino. Sabe o que somos? Embaixadores do reino. Ora, se você estiver fora da igreja, você não tem cidadania. A igreja não tem como representar você. Ela não tem como falar por você. E você não tem como ser representado por ela. Fazer parte da igreja é fazer parte da embaixada celestial aqui na terra. E então, o Senhor abençoa você através da igreja. Jonathan Lem diz o seguinte sobre isso. Ele diz: a igreja é a nação celestial que o Senhor estabeleceu. A igreja é a embaixada do reino que legitima e reconhece publicamente quem são e quem não são os cidadãos do reino de Cristo. Uma embaixada é uma instituição que legitima uma nação em outra nação. Querendo Deus legitimar o seu reino aqui na terra, ele colocou uma embaixada, a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Quarto lugar. Quais os benefícios práticos em pertencermos à membresia de uma igreja local? Meus irmãos, a igreja ela é edificada, resultando no fato de que sempre que o Senhor edifica a igreja, ela é revitalizada, ela é reanimada, ela é encorajada, ela é fortalecida espiritualmente. A igreja, ela passa por treinamento, por crescimento, por doutrinamento, para que ela seja consistente e inabalável nesse mundo. A missão da igreja é evangelizar o mundo. E pertencer à igreja é importante para você se envolver na missão. Como é que você vai se envolver em missão se você não pertence à igreja? Você vai dizer a alguém: olha, eu estou aqui para evangelizar você. Sim, mas para quê? Para que você vá para o céu. E, bom, mas o que eu devo fazer? Você não vai dizer, vai para uma igreja. Não, porque você mesmo não está numa igreja. Então não tem lógica. Você é salvo. A palavra santidade quer dizer separado. Deus separa você do mundo para Ele. A membresia, irmãos, é importante também para promover a educação religiosa, para que o membro cresça no conhecimento do Evangelho. A membresia é fundamental para que a igreja exerça a responsabilidade de cuidar uns dos outros, de modo que quando alguém negligencia esses princípios, a igreja padece. A membresia é fundamental como oportunidade de ministério. Eu pergunto, qual é o propósito de um dom espiritual? Há um conceito errado em alguns lugares de que o dom é uma espécie de status quo. Você tem um dom, então você se sobressai sobre os demais. E subentende que você é mais espiritual do que os outros e é melhor do que os outros. E em alguns lugares, dons carismáticos são colocados como condição para alguém exercer ministérios. Isso está completamente errado. O dom é uma capacitação do espírito. É uma habilidade espiritual para o desenvolvimento de um trabalho espiritual. O dom nunca é dado de você para você. Deus dá o dom a você visando o bem do todo, da coletividade. Quem menos se beneficia com o dom é você mesmo, porque ele existe para edificar os outros, e os outros com seus dons edificam você. Ora, qual o sentido de Deus dar um dom para mim se eu estou fora da igreja?
se eu mesmo não usarei aquele dom para edificá-la. Perceba, se nós acabamos com o conceito de ajuntamento, de igreja local, de membresia, também acabamos com toda a doutrina dos dons. Para que Deus dá dons aos pastores, apóstolos, evangelistas, aqui em Efésios 4:11? Visando a edificação da igreja. Todo ministério, todo dom, ele se volta para o bem da igreja. Veja como Deus ama a igreja. Querendo Deus abençoá-la, dá dons a cada um de nós. E é fato que Deus vai cobrar daqueles que enterram os seus dons, seja aqueles que permanecem dentro da igreja, mas já não tem tempo para trabalhar para o Senhor, seja aqueles que abandonam a igreja e levam os seus dons para que sejam usados em lugar nenhum. Enfim, meus irmãos, a membresia é saudável para que a gente possa promover o discipulado bíblico de duas maneiras. Aqui dentro você é instruído e doutrinado, até que você chegue à condição de um discípulo autêntico e verdadeiro. Segundo, você é chamado e convocado a fazer novos discípulos para Cristo. Você não apenas se torna um discípulo, mas você faz outros discípulos. Afinal, o princípio do discipulado é a multiplicação. Na medida em que ele funciona, à medida em que ele é qualitativo, ele também produz quantidade. Em Atos dos Apóstolos fica claro que o discipulado bíblico produz qualidade na vida dos membros, mas também desemboca em quantidade. Queira Deus, irmãos, que sejamos discípulos e que façamos muitos outros discípulos. Mas, meus irmãos, eu quero ir para a conclusão. E a minha conclusão, ela está em cima do texto que eu li. E aqui eu quero colocar um elemento muito importante. Quando o assunto é membresia, assim como ocorre a qualquer outro assunto em matéria de fé e prática, precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ouçam isso. Se você não conseguiu me entender em muitas coisas que eu coloquei aqui hoje à noite, eu estaria profundamente satisfeito se você entendesse isso aqui. Quando o assunto é membresia de igreja, assim como ocorre com qualquer assunto de fé e prática, nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Você pode dizer amém? E o que é que o Espírito quer que nós aprendamos sobre membresia? Duas coisas básicas no texto que eu li hoje à noite. A primeira delas é a seguinte: devemos manter nossa vida alicerçada no Evangelho, ao mesmo tempo que encorajamos nossos irmãos, a fim de que nenhum de nós seja arrastado pela apostasia dos últimos dias. Amém? Ouça isso. Ser membro de uma igreja é, antes de tudo, permanecer firmado no Evangelho, em toda a doutrina e ensino. E ao mesmo tempo que a gente permanece na fé, na esperança, nós encorajamos os outros a fazerem a mesma coisa. Veja que, mais uma vez, a ideia não é você sozinho, é você mais os outros. O Senhor não se preocupa apenas com você, mas com toda a igreja. E Ele quer te manter firme e inabalável na fé, para que você seja um instrumento de auxílio a todos os demais, a fim de que ninguém seja vitimado pela apostasia dos últimos dias. E o que é que eu chamo de apostasia? É o abandono dessa doutrina. Quando o apóstolo Paulo diz, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, ele não está dizendo assim, deixarão a fé, mas deixarão a doutrina. Fé aí
não é o ato de crer, mas é aquilo em que se crê, a verdade do Evangelho. E é o que começa a acontecer cada vez mais. Você entra na internet, tem lá pastores duvidando da autoridade das Escrituras, que são instrumentos agora usados terrivelmente para arrastar da própria igreja os crentes. Falam mal da igreja, difamam a igreja, destroem a autoridade das Escrituras, pregam contra a igreja e pregam contra o verdadeiro Cristo. E o escritor da carta aos Hebreus sabe que esses irmãos, eles estão diante de ameaças, de perseguições. Muitos aqui estão tendo suas propriedades confiscadas. Muitos têm sua vida ameaçada, sua integridade física atacada de muitas formas. E ele sabe que muitos poderão se enveredar atrás de falsos profetas que vão dizer o seguinte: não, você pode adorar a Cristo e a César, não precisa submeter essas perseguições. Você pode se amoldar a essa cultura e você vai ser bem aceito. Você não precisa radicalizar na fé. Mas olha o que é que o escritor dessa carta está dizendo nos versos 23 e 24. 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Amém, irmãos? É como se ele dissesse: mantenha firme o fundamento da sua esperança. A doutrina a qual você creu, a qual você fez pública profissão de fé. Mantenha firme, não deixe que ninguém roube essa verdade da sua mente e do seu coração. Mas ele continua: sem vacilar. Não vacile, como Moisés disse a Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vacile, não tutubie. Fique firme, pois quem fez a promessa é fiel. Por que eu devo manter minha convicção de fé firme e inabalável? Porque quem prometeu é fiel. Irmãos, a nossa confiança no Evangelho, ela decorre da nossa confiança no caráter de Deus. Deus é confiável. Por isso eu confio na palavra dele. Você já viu alguém dizer assim: rapaz, o que alguém disser, não se escreve, viu? Sabe o que as pessoas estão dizendo? A palavra dele não é confiável, porque ele não é confiável. Mas o que o autor dessa carta está dizendo é: mantenham firme a vossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel, ele é confiável. Ele tem integridade suficiente para dizer e para fazer. Creiam, permaneçam firmes. Mas ele não diz assim, não: olha, fique firme e quem não quiser, deixa para lá. Não diz isso. Olha o verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. É como se ele dissesse assim: traduza a sua convicção de fé em obras. Coloque a sua doutrina em prática. De que maneira? Cuidando de outros, encorajando outros, animando-os. E aqui, meus irmãos, era, como eu disse, um momento de muito desânimo, de muita dúvida com relação ao futuro desses irmãos. Eles estão sendo atacados terrivelmente, odiosamente, mortalmente. E ele diz: olha, animem uns aos outros, encorajem uns aos outros. O testemunho de nosso irmão Marcos ontem, ele estava lá na casa dele. Aí o pastor chega e a presença ali, e as palavras que o encorajam, traz ele de volta à fé. É disso. Deus está dizendo que abençoa. E aí presta atenção. Aqui, isso é um mandamento mútuo, encorajar uns aos outros. Todo mundo pode e deve fazer isso. Encorajar um irmão que parou de ler a Bíblia, que parou de orar, que parou de vir à igreja, que de alguma maneira está diante de provações ou de tentações e que tem sido seduzido e induzido ao pecado. Meus irmãos, mas há um segundo princípio aqui, que aponta para a ideia de membresia. Então, só mais um detalhe. Como é que você acha que isso aqui vai acontecer sem membresia? Permanecer firme na fé. Como se não tem doutrina, não tem pregação, não tem meios de graça, não tem sacramentos?
Como? Se não tem ninguém para me encorajar, para me animar, para me ajudar nas provações, nas lutas. Não tem. Esse ajuntamento e essa vida comunitária é indispensável para que permaneçamos firmes na fé. Tinha uma senhora muito piedosa lá na igreja. Quando eu cheguei lá, ela já estava, depois ela partiu para a glória. E ela dizia uma coisa, disse, já viu uma brasa permanecer acesa? Fora do fogo? Apaga. Vira carvão. Segundo lugar, então, devemos nos congregar, irmãos, numa igreja local, como membros fiéis, ao mesmo tempo que encorajamos nossos irmãos, a fim de que nenhum de nós seja seduzido pelo costume daqueles que abandonam a congregação do Senhor. Não apenas devemos permanecer na doutrina, devemos permanecer na congregação. E devemos fugir desse comportamento daqueles que, por costume, abandonam o convívio. E que se isolam. E que dão as costas para a igreja como se ela fosse irrelevante. Está aqui no verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Na época da pandemia, o irmão mais idoso chegava para mim, pastor, eu não vou poder vir para o culto, sabe como é que é, né, pastor? Eu não posso porque eu já sou idade, eu sou de risco, eu tenho algumas doenças, e portanto, tudo bem, irmão, fica em casa. Aí você ia na farmácia, o irmão estava lá. Ia no supermercado, estava lá. Na padaria, estava lá. O único lugar contagioso era a igreja. E ao mesmo tempo que eu dizia para aquele irmão, ou para aquela irmã, não, tudo bem, eu entendo, fique em casa. Eu me lembrava desse texto. Porque olha o que o escritor dessa carta está dizendo. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E sabe por que muitos deixavam de se congregar? Porque enquanto eles estavam indo àquela reunião, ou enquanto eles estavam voltando, ou enquanto estavam reunidos, eles incorriam no perigo de serem pegos e mortos, presos. E mesmo diante dessa ameaça tenebrosa, ele não dizia, fique em casa, ele disse, não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Isso não é para a gente refletir? Ou seja, o que fica claro aqui, irmãos, é que se congregar dominicalmente, comunalmente, relacionalmente, fielmente e permanentemente, é mais importante do que preservar a própria vida. Porque o que você está preservando aqui é sua vida espiritual. E aí eu pergunto, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, a preocupação do escritor é com a alma desses irmãos. E nós deveríamos ter esse cuidado de sermos zelosos com a nossa participação na igreja. Porque fazendo isso, zelamos pelas nossas próprias almas. Irmãos, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Aí veja, pelo contrário, façamos admoestações, façamos exortações. Uma exortação, ela tem um duplo caráter. Ela pode ser apenas um elemento de orientação, de encorajação. Não, irmão, vamos lá, em nome de Jesus, Deus vai abençoar, vamos lá, pá. Isso é uma demonstração. E a outra irmão, o irmão está se secularizando? Não veio para a escola hoje de manhã porque foi para o jogo do ABC, foi o experimento do América, mas irmão, que negócio é esse? Você está entendendo? Aí já é uma exortação, você está pegando no pé dele, você está confrontando. Isso não convém, irmão. Por que você deixa de ir para a igreja para ir para a praia? Vai para a praia outro dia, domingo não. E o escritor está dizendo para a gente fazer isso. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais
agora que vocês veem que o dia se aproxima, é interessante porque anteriormente ele disse, permaneça firme na doutrina, exorte os outros, encoraje os outros, porque quem fez a promessa é fiel. Agora ele diz, olha, não deixe de se congregar e admoeste os outros, porque o dia do cumprimento da promessa já está próximo. Amém? Ah, meus irmãos, se nós pensarmos nisso, nós vamos ser mais cuidadosos. Dito isso, eu termino dizendo mais duas coisas. A primeira coisa é que nós devemos ter cuidado com nossa evangelização. Porque às vezes a gente pode fortalecer aquilo que o secularismo moderno está nos dizendo. Eu conheço pessoas que vai evangelizar e diz assim, olha, eu não vim aqui falar de igreja, viu? E você já trata a igreja como se fosse um patinho feio, que precisa esconder, porque senão ela vai estragar o evangelismo. Não, eu estou aqui porque eu sou membro de uma igreja local, uma igreja séria, santa, que tem sido bênção na minha vida. E eu amo tanto essa igreja e julgo que ela é tão importante para a minha vida, que eu gostaria que você estivesse lá. Eu gostaria que você conhecesse o Cristo da minha igreja, que é o Cristo morto, porém ressuscitado, exaltado, que vai voltar em glória. É esse Cristo que nós pregamos, adoramos, e Ele é a fonte de bênção das nossas vidas. Não esconda a igreja, porque a igreja é santa, gloriosa, sem mácula e sem ruga. Aí você diz, não, mas a igreja tem tanta contradição, tem tantos pecados. Não, é a religião. A igreja em si, o remanescente fiel, essa está preservada pelo sangue do Cordeiro. O problema é que a gente às vezes esquece de duas coisas. Há igrejas que são vivas, mas que tem gente morta dentro. É o joio no meio do trigo. E que tem igrejas que são mortas, e que tem alguns vivos lá dentro. Bom, para essa Deus disse, sai dela, povo meu. Mas o fato é que nem por isso a igreja é ruim. A igreja é boa, porque é a igreja é do Senhor. Então, repense a sua evangelização. Não esconda a igreja. Porque depois a pessoa diz, tudo bem, eu quero ser o Cristo. Aí você diz, agora vamos para a igreja. Não, você não disse que vai pregar sobre a igreja. Você vai se contradizer. Uma outra coisa, queridos, que eu queria que a gente entendesse o seguinte aqui, é o seguinte. Primeiro, diante de tudo que pregamos aqui, isso nos diz que a gente tem que ser membro de uma igreja local. Mas não apenas um membro formal. Um membro que ama a sua igreja, que usa as oportunidades, o tempo, os recursos, os dons para abençoá-la. Que submete sua vida à igreja, que está pronto para ser corrigido, para ser exortado e até disciplinado, mas que também é instrumento de Deus para exortar, orientar, encorajar e disciplinar aqueles que estão em falta com a igreja e com os mandamentos do Senhor. E por fim, lembre-se que não basta ser membro de uma igreja. É preciso ser membro de uma igreja essencialmente bíblica. Porque ser membro de uma igreja é compactuar com o que ela faz. E se essa igreja age contra Cristo e eu faço parte dela, eu estou agindo contra Cristo. Se o culto é idólatra e eu participo dele, eu sou idólatra. Se pregam heresias ali e eu sento para ouvi-las e concordo, eu sou um herético. Mark Dever disse que um dia estava sentado no banco de uma igreja. E aí o pastor pregando um bando de coisas. Ele levantou-se e foi embora, porque ele não queria se achar culpado diante de Deus, de concordar com aquelas coisas. Ele também não ia se levantar e dizer, eu sou contra. Então, melhor levantar. Portanto, diante de tudo isso, o que eu quero dizer, finalmente, é que participar de uma igreja bíblica como um membro fiel é uma bênção de Deus. Porque a igreja aqui é um prenúncio do céu. Que Deus nos abençoe. E seja grato a Deus pelos 34 anos da sua igreja.